Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouco, o Dr. Guinter Spode, candidato do movimento ou da junção de movimentos Juntos Somos Maiores, junto com o assessor de imprensa Orestes Júnior, competente assessor de imprensa, experimentado assessor de imprensa. Isso aí já é uma maneira de dizer que o tempo passa para todo mundo, né? Mas, na verdade, experimentado também. Recentemente foi assessor de imprensa do prefeito municipal, né? Que, infelizmente ou felizmente, né? Porque daqui a pouco o cara acha que é ruim não ir para o segundo turno ou não ganhar a eleição, lá na frente se dá melhor numa outra situação. Então, esse negócio de feliz ou infelizmente, né? O cara nunca sabe o que está rolando. Bom, mas hoje foi um dia importante na história do Internacional. O D'Alessandro, que sobre ele recaía alguma especulação, alguma expectativa, que é uma palavra muito usada quando a gente não sabe outra expressão para dizer, né? Do que aconteceria com o D'Alessandro depois do dia 31 de dezembro. Continuamos sem saber o que vai acontecer com ele, D'Alessandro, mas já com a certeza de que ele não vai ficar no Internacional. Já recebeu uma camisa comemorativa e depois que o Renato falou em Recopa RS, até isso aparece na camisa do D'Alessandro: Copa Suruga, Copa Sul-Americana, 7 campeonatos gaúchos, Recopa Sul-Americana, Libertadores da América, né? Enfim, está aí ó, a camisa. Ó. Libertadores, Sul-Americana, Suruga, Recopa, 7 gauchões, 2 Recopas. Eu não precisei nem olhar a colinha aí, sabia de cabeça. Né? Não conseguiu ser campeão do mundo, estava naquele desastre contra o Mazembe, não conseguiu ganhar a Copa do Brasil, decidiu 2 vezes. Em 2009 estava em campo, o Tite era o técnico do Internacional, decidiu contra o Mano Menezes, lá do Corinthians, e no ano passado, né, quando se anunciou que ele não poderia jogar, foi um balde de água fria para a torcida do Internacional. O Grêmio tinha sido eliminado pelo Atlético Paranaense. O Internacional, aliás, o Internacional tinha se classificado no mesmo dia contra o Cruzeiro, em que o Grêmio foi eliminado pelo Atlético Paranaense, e no dia em que o Inter ia jogar contra o Atlético, quando se anunciou que o D'Alessandro estava fora, foi um balde de água fria na torcida do Internacional. Criticou alguns influencers, né, diz que vivem de cliques e tal, criticou a postura desses ligados ao jornalismo feito na internet e também falou que alguns conselheiros são aproveitadores e que ele é mais colorado do que alguns conselheiros. Eu não sei se é bom ou ruim ele anunciar agora, parece que gera uma instabilidade maior do que já está, né? Porque coloca ele como titular e no futuro, aí sai o camisa 10, sai o capitão do time, não sei, vou ver o doutor Guinter Spode também sobre isso. E o D'Alessandro é um cidadão de Porto Alegre hoje, né? Nós vimos aí no Covid, aí, quando estava no auge, o D'Alessandro indo entregar quentinha e comida junto com o Dunga, com o Tinga, com esse zagueiro do Grêmio, o Paulo Miranda, né? E, enfim, tem muitas coisas que ele já fez aí agora está no Instituto do Câncer Infantil, lá junto com o Lauro Quadros, né? Eu fiz um desfile também com o D'Alessandro no Palácio do Governo, na campanha do agasalho, junto com o Tinga e tal. A gente desfilou lá para arrumar donativos, mas o D'Alessandro tem várias e várias ações sociais e isso a gente precisa ressaltar, né? Porque senão parece que sempre tem uma bronquinha e a gente não salienta as coisas boas. Além desse caminhão de títulos que ele ganhou no Internacional. Se alguém tem alguma dúvida que ele foi importante na história do Inter, teve alguns probleminhas aí com o Dorival Júnior, com o Fernandão, com o Tite, mas em compensação teve outros bons relacionamentos aí que renderam títulos ao Internacional. Lá na Argentina, o zagueiro do Boca, Izquierdo, indica os candidatos ao título da Taça Libertadores da América, Dr. Guinter Spode. Boca, então já está dizendo que o Boca, óbvio, ele joga lá, né? River, Flamengo e Palmeiras. Não falou nem em Grêmio, nem Internacional. Cuesta suspenso não joga na Argentina, o Kahneman não joga pelo Grêmio no Paraguai, Kahneman, Alisson e Maicon,
o Maicon e o Alisson contundidos e o Kahneman suspenso. Então, e lesionado ainda não sabe nem se joga no final de semana aí pelo Campeonato Brasileiro, pode ser preservado para o jogo contra o Guarani na próxima semana aqui em Porto Alegre. Doutor Guido, o senhor vai bem? Eu vou bem, muito obrigado. Satisfação estar aqui contigo. Satisfação é minha. O senhor está contando os dias, contando as horas para a eleição, louco que termine esse processo que é desgastante, ou não, está tirando tudo de letra aí? Bem assessorado, o senhor está aí com o Horácio? É evidente que a gente fica ansioso, né, quando começa a se aproximar a data, né, mas o período todo de campanha e preparação também é desgastante, né. Então, nós estamos agora na expectativa de que aconteça de uma vez, né. O senhor já contabilizou votos? O doutor Aquino disse aqui que ele vai para o segundo turno, que ele tem mais de 100 votos. O Alessandro disse que, somando os votos dos 3 movimentos, também dá 90, 100 votos. O povo do clube tem o voto mais fiel, que é o movimento inteiro, mas os opositores, não, mas eles têm 65 votos no máximo. Que contabilidade vocês fazem? Se somar todas as previsões, 400. Aí vai passar do número de conselheiros assim com alguma folga. Não, nós temos o nosso levantamento também e no nosso entendimento passamos para o segundo turno, né? É evidente que essa expectativa os outros movimentos também têm, os outros candidatos têm, e é justa, né? Agora, nós temos a tranquilidade a respeito disso e esperamos estar no segundo turno. Falei, eu não sei se eu falei que o jogo do Inter era na Argentina ou na Argentina o esquerdo falou. Na Argentina o esquerdo falou. Falou. Agora o jogo do Inter é em Porto Alegre, 9h30 da noite, inclusive vou comentar pela Rádio Grenal. E que o Cuesta não joga nesse jogo, e não joga também o Rodinei. De repente eu falei que o Cuesta não joga na Argentina, não joga nesse. Bom, o Kahneman não joga contra o Guarani no Paraguai, junto com o Alisson e o Marco. Bom, mas se ficou alguma dúvida, agora está esclarecido. O Rodinei também está suspenso, menos mal, né? Vai o Heitor. Eu acho que o time do Inter está escalado. Vai jogar o D'Alessandro no meio, vai jogar o Yuri Alberto na frente. E acho até que o Abelão não colocou o D'Alessandro, o Moledo e o Yuri Alberto ontem, já projetando a quarta-feira. E vejo nisso, de novo, um erro do Internacional, que cometeu o mesmo equívoco, poupando meio time contra o Universidade Católica, não apostando que o Grêmio fosse empatar com a América de Cali aqui, ficou em segundo e herdou esse negócio aí de ter que jogar contra o Boca. Mas agora tem que se virar, não adianta nada, não tem choro nem vela. Maurício. Pegando o assunto do dia que você citou, Dr. Ginter, o D'Alessandro hoje disse que em 31 de dezembro sai do clube, mas isso é no meio da temporada, também no meio da Libertadores, que tem o jogo quarta-feira. Como é que você, como candidato à sucessão do Marcelo Medeiros, vê essa informação? E você acha que deveria existir uma mobilização para caso o Inter avance, talvez manter o D'Alessandro pelo menos até o fim da competição? Como é que você vê essa situação? Eu tenho sempre que me questiono a respeito de cogitações ou de fatos que poderão acontecer ou não. Eu tenho dito que não opino a respeito disso, né? E especificamente em relação ao D'Alessandro, né? O que a gente deve dizer? Sempre que se fala de um craque, né? Um ídolo do clube, né? Seja D'Alessandro, Falcão e outros tantos que passaram por aqui, Fernandão, o que a gente tem de Quem é mais fazer ídolo, Falcão ou D'Alessandro? É admirá-los, né? E evitar, assim, tecer comentários a respeito do que eles dizem, o que eles pensam, né? Porque, especialmente quando são pessoas que têm personalidade, têm posição, que é o caso do D'Alessandro, é o caso do Fernandão, também, uma pessoa de personalidade, de opinião, né? O próprio Falcão, que a gente tem é apreciar e pensar no que eles produziram dentro de campo. É isso que, do ponto de vista de quem olha de fora, é o que interessa, né? Se o senhor pudesse votar, qual é o maior ídolo, Falcão ou D'Alessandro? Eu já fui questionado a respeito disso. Eu separo, assim, pessoas, de repente, do ponto de vista da compreensão daquele que tem uma representação maior, do ponto de vista de conquista, a gente pensa no Fernandão, que ergueu o título mundial FIFA. Se nós pensarmos naquilo que produz dentro do campo, como qualidade individual,
Aí nós temos assim que ver e olhar diretamente para o Falcão. O Falcão, assim, na minha opinião, não só foi o maior jogador que passou para o Internacional, como um dos maiores jogadores que eu vi jogar no Brasil, né? Claro que eu vi muito pouco o Pelé jogar, né? Mais pela televisão e filmes, mas o Falcão realmente é um diferenciado. O D'Alessandro também é um jogador diferenciado, né? E ele teve o auge dele da carreira aqui conosco, né? Então, é difícil a gente escolher um deles. Agora, se nós pensarmos assim, em termos de dedicação, de vocação, de superação, né, como atleta, não dá para deixar de falar de Valdomiro, né? Boa. O Valdomiro, quando chegou aqui nos primeiros momentos, assim, a gente achava, eu era um dos que achava que dali não sairia nada. E olha o que representou o Valdomiro para o nosso clube, né? O Valdomiro, né? eu brinco sempre com o Valdomiro e digo no ar isso toda hora. O Valdomiro deveria ser a primeira palestra do ano de todas as pré-temporadas. Ninguém fala com a simplicidade que o Valdomiro fala e do jeito que vem da alma. Para o Valdomiro, a coisa mais importante na vida dele é o Internacional. Família e o Internacional. E é um exemplo de superação pessoal, assim, fantástico. Porque ele era vaiado, eu lembro, ele era vaiado de pé pela torcida. Né? E foi indo, foi melhorando. Isso prova que dá para aprender a jogar futebol também, né? O Tarcísio, falecido Tarcísio, pena que não está aí vivo para confirmar, mas me deu mais de uma entrevista e dizia humildemente: eu aprendi a cruzar com o Valdomiro. Olha só. Eu aprendi a cruzar com o Valdomiro. Ele tinha velocidade, ele era centroavante quando veio para cá o Tarcísio. É verdade. Tem a história do Pontes, lá, que ele deixou caído lá no jogo do América. E ninguém conseguia passar pelo Pontes, que era zagueiro do Internacional, e o Tarcísio, como centroavante do América, conseguiu, o Grêmio foi lá e trouxe. Aliás, um abraço à família do Pontes, e para quem estiver nos assistindo, o Pontes está com um problema lá em Taquari, que tenha uma boa recuperação, né, para que a gente possa ainda trazer o Pontes aqui. Ele gosta muito de vir no programa, assiste sempre lá em Taquari, e eu fiquei triste de saber que ele está doente, mas já vi que está melhorando, então já estou mais tranquilo. Os resultados influenciam no primeiro turno ou no segundo turno? Pode influenciar, né? Não há dúvida disso, né? Que o ideal para um candidato da situação é que as coisas estivessem andando muito bem dentro de campo. Que realmente o torcedor deixa se influenciar, não tem como desconsiderar isso. Nós esperamos que ele reflita a respeito do que aconteceu de alguns anos para cá, né? O grupo que está atualmente na gestão recebeu o clube numa situação muito difícil. E não era só no futebol, né? Aliás, o que aconteceu com o futebol do Inter foi resultado, foi decorrência do que estava acontecendo dentro do clube. A desorganização administrativa e financeira era uma coisa, era um descalabro total. E nós recebemos o clube do ponto de vista administrativo e financeiro e o futebol, na segunda divisão, totalmente prejudicado. E as instalações físicas também, nós temos registrados documentos a respeito disso. O nosso centro de treinamento aqui em Porto Alegre e até mesmo o da base lá em Alvorada estavam em péssimas condições. Então, o que aconteceu com o futebol foi decorrência do que estava acontecendo pelo outro lado da porta, né? Então, é esse clube que nós recebemos e conseguimos, de algum modo, superar essa crise que era muito séria, né? A equipe subiu para a divisão especial logo em seguida, classificamos depois para a Libertadores, tivemos um bom resultado e, infelizmente, o que não aconteceu foi a conquista de taça, né? De resto, umas dificuldades que esse ano seriam superadas com maior certeza, né? Inclusive com a previsão de déficit zero no orçamento, ou muito próximo disso, e a pandemia virou o clube de cabeça para baixo. O nosso clube, talvez numa proporção muito maior do que outros, sofreu os efeitos da pandemia com mais seriedade, porque ao contrário da maioria dos clubes brasileiros, o Internacional tem a sua base de receita não na verba de televisão, mas no seu quadro associativo e nas receitas que dizem respeito aos jogos em si, em casa, né? E todo o entorno do jogo, publicidade que gira em torno do estádio, que é nosso, a renda toda é nossa, né? Então, essa redução da receita no quadro social que aumentou a inadimplência, apesar do número quantitativo de sócios ter se mantido
idêntico, o percentual de inadimplência cresceu muito. E não teve mais renda, né? E todo esse entorno de publicitário e de rendimento que propiciam os jogos com público, nós perdemos. E aí determinou que nós vamos terminar um ano, infelizmente, com um déficit maior do que o previsto, né? Doutor Guinter, quando falo em continuismo, o que o senhor responde? Eu respondo Porque essa o seguinte, é a arma da oposição. Continuismo. Na verdade, o movimento ao qual eu pertenço é um dos movimentos que esteve na administração do clube durante 16 anos. Não são 20, como alguns dizem, são 16 anos. Nós, em 2015, 2016, nós perdemos a eleição para a candidatura do senhor Vitório Pífaro. Nós estivemos fora da gestão, né? E todos sabemos o que aconteceu. E todos os períodos anteriores, desde aquela primeira gestão do Fernando Carvalho e as que se seguiram, foram levadas com praticamente todos os movimentos políticos, todos os grupos interessados efetivamente em conseguir alguma coisa melhor e o melhor para o clube, participaram das gestões. Inclusive na atual, só um movimento político que não participou da atual gestão, que é o I9. Todos os demais movimentos políticos participaram da gestão, inclusive alguns ainda estão não identificados, né, ou não querem se identificar, mas que são oriundos de outros movimentos, estão até hoje dentro da gestão. De modo que sempre foi uma administração compartilhada com todos os movimentos que dela quisessem participar, com o objetivo de fazer o que é melhor para o clube, deixando de lado suas vaidades pessoais, seus interesses pessoais, ou interesses até outros que não dizem respeito nem ao futebol, muito menos ao internacional. Então, essa é a mentalidade. E nós estamos nos propondo e nos colocando à disposição do clube no sentido de quê? De oferecer a confiança da experiência que nós acumulamos, né, com a expectativa de repetir tudo aquilo que já nós fizemos. E a primeira ideia que nós estamos transmitindo é uma ideia de pacificação e o perfil deste candidato e dos demais componentes da chapa levou muito em consideração esse aspecto. São pessoas que têm o perfil adequado para isso, para pacificar o clube, que demonstra ter uma vitalidade política muito grande, e isso se verifica muito claramente quando tem 4 candidatos ao Conselho de Gestão e 11 chapas inscritas para a eleição do Conselho Deliberativo. Isso demonstra uma vitalidade muito grande, uma vida política muito acesa no clube. Mas, por outro lado, demonstra que o clube está muito fracionado. Então, no nosso entendimento, a grande mensagem que se tem para dar hoje é uma mensagem de inclusão, de pacificação. Gente, vamos pensar todos em prol do clube, vamos nos unir, vamos nos abraçar em torno do clube, vamos olhar para o clube, esquecendo pequenas questões, porque, na verdade, nós pensamos todos muito semelhantemente. O objetivo de todos é o mesmo. Como chegar a esse objetivo é que os caminhos são um pouco diferentes. E nós temos esse perfil no sentido de, como pessoas, para a nossa experiência de vida, por onde nós passamos, saber ouvir. Eu fui ouvidor do clube por 10 anos. Eu trafeguei por todos os setores do clube, porque era uma época em que o ouvidor trabalhava praticamente sozinho. Ele não só recebia todas as queixas, críticas, sugestões, elogios, como as levava quase que pessoalmente aos mais variados setores do clube, para ver se correspondiam, se não correspondiam, qual era a resposta que havia. E esse perfil, não só porque fui ouvidor, mas é até meu perfil pessoal. Eu sei ouvir, sei selecionar o que ouço para decidir daí com firmeza pelo melhor caminho. E essa é a grande proposta que nós estamos colocando. É unificar o clube, é chamar o clube para uma pacificação e que venham para dentro do clube efetivamente colaborar todos que queiram o bem do clube. O Fernando Carvalho está trabalhando firmemente na sua campanha? Está. Uma das razões de estar envolvido nisso é o presidente Luiz, né, e o presidente Fernando Carvalho, que desde o início se solidarizaram com a ideia dos movimentos, do nosso próprio movimento e dos outros 2 movimentos que
desde o início estão conosco, de apoiar a ideia deles de me colocar como candidato. Doutor Ginter, o senhor citou 2 grandes problemas ou 2 grandes dificuldades que o senhor ou o próximo presidente do Inter certamente terão, que é a questão financeira do clube e essa questão de pacificação. Qual desses problemas é mais difícil de solucionar? Em qual que o senhor vai ter que investir mais tempo? Porque o ambiente político parece ser efervescente e as contas, muitas delas já são fixas, porque já tem contrato a longo período com jogadores, então muitas das contas não tem como mexer, a não ser nas receitas de alguma maneira. O que é mais difícil de atacar? Eu sou um otimista incorrigível. E esse desafio a que me proponho é um desafio que não é diferente que foi o desafio da minha própria vida. Porque eu saí, de onde saí, foi graças à persistência, ao otimismo que eu sempre tive em conseguir andar para frente sempre. E pense que as coisas estão muito próximas uma da outra. A pacificação, a união dos colorados em torno do clube é fundamental. Sem isso, dificilmente nós vamos dar uma resposta razoável em relação à questão financeira. E por que eu digo isso? Porque nós temos um projeto que, por ser estratégico, não se pode detalhar, no sentido de como equacionar essa situação da dívida que o Internacional tem e que ela vem se acumulando já há muito tempo, não é coisa recente, e que vem sendo de alguma forma rolada. Nós temos que encontrar uma maneira de resolver isso e que isso não tome o tempo do dia a dia do presidente e dos demais integrantes do Conselho de Gestão, porque o Internacional é um clube de futebol. Tudo que se faz dentro de um clube de futebol é direcionado ao futebol. Todas as atividades, desde a telefonista que atende o telefone, a recepcionista, até o principal jogador, o treinador, todas as atividades são desenvolvidas para o futebol. Se não houver uma ótima gestão, uma ótima administração, se não forem maximizadas as receitas, não se organizar essa questão do déficit de alguma forma, e nós temos um plano de como organizar isso para que o Conselho de Gestão e as pessoas diretamente envolvidas na administração, tanto do clube como um todo, como do futebol, possam estar focadas efetivamente no futebol, aí realmente fica difícil. Agora, para que se consiga isso, nós temos que trazer para dentro do clube as pessoas que podem nos ajudar. E nós temos colorados experientes, ilustres, que são grandes empresários, que conhecem o mercado financeiro. Essas pessoas têm que vir para a proximidade do clube e, com elas, nós temos um plano de como resolver e achar uma maneira de fazer com que a gestão tenha realmente a possibilidade de focar não nessa preocupação de resolver o dia a dia da questão financeira, mas de pensar efetivamente no que é melhor para o futebol e colocar toda a nossa energia em direção ao futebol efetivamente. O senhor está pensando em colocar um CEO para administrar o clube? É uma das ideias que se tem. Infelizmente, nós tivemos 2 experiências com o CEO muito rápidas e que não deram certo. Foi com o presidente Luig, né? Nós temos conversado bastante com o presidente Luig, ele já disse que tem várias sugestões para me dar, várias críticas a fazer ao que tem acontecido com o clube, como ele vê, evidentemente, a visão dele. Então, são essas pessoas de boa vontade e de boa índole que querem efetivamente ajudar que nós temos que ouvir, né? E aguardar que sugestões venham. Assim como há inúmeros outros colorados ilustres que certamente estarão de mangas arregaçadas para contribuir. O que dizem os sócios quando lhe encontram? Olha, em face da pandemia e até a proximidade com o torcedor, que era uma coisa que acontecia nos jogos, não acontece, né? Mas seria muito interessante ouvir e poder conversar com eles, né? Vocês têm um canal na internet que isso já acontece, é o natural. Mas não naquela dimensão mesmo. Que é diferente. Ainda mais São Leopoldo, lá que o consulado é atuante lá em São Leopoldo. É verdade. Como nós estamos conversando, tem outra conotação, tem outro sentido qualquer conversa presencial, né? Em que se olha olho no olho, se sente a reação da pessoa quando ela responde, quando ela é questionada. Isso, infelizmente, não está acontecendo. O senhor acha que vai para o pátio contra quem? Olha,
prefiro não fazer prognóstico, né? Na verdade, o que nós sentimos é uma indefinição muito grande. Nós temos a nossa confiança, assim como outros movimentos, também outros candidatos também têm, né? Isso demonstra que as coisas estão muito próximas, né? Pelo menos é a aparência que nos dá assim, o ambiente atual, né? Quando o senhor ouve aquela história de MiG-1, MiG-2, que é uma estratégia, e aí o senhor já falou que todos praticamente passaram pelo MiG, né? Aí, no caso, aí seria MiG-1, MiG-2, MiG-3 e MiG-4. Até poderia, né? Na verdade, parece né? que tem uma maldição que se não tirar o MiG as coisas não vão andar. E o senhor tem pouco a ver com isso, que não ficou lá na administração nunca, né? O Giovanni ficou... Até o Vitório foi, o Sigma foi também, né? Na verdade é o seguinte, é que esses movimentos unidos e o clube só se deu bem efetivamente quando esteve unido, né? E deixou um pouco de lado essas questões mais pontuais de um ou outro movimento. Porque quando na primeira gestão em que houve essa unificação, essa pacificação e essa chamada para dentro do clube, que foi o presidente Fernando Carvalho, logo a seguir já conseguimos nossos maiores títulos. E penso que nós podemos repetir isso. Basta que haja essa vontade efetiva de fazer. Porque nós vínhamos de 10 anos sem título algum importante, exceto o Gauchões. Quando esses grupos que acabaram ganhando Libertadores e o Mundial entraram para dentro do clube. E de lá para cá, as nossas maiores glórias aconteceram nesse período. Recentemente agora, né, se fala muito de uma crise, né, mas é um período relativamente recente que isso vem ocorrendo. E aí há uma série de fatores que se agregaram. Por exemplo, o clube foi arrumado, foi posto em ordem, e nesse ano que as coisas deveriam acontecer, nós sofremos o impacto da pandemia que virou o país, né, e o mundo inteiro de cabeça para baixo. O senhor acredita, pegando esse gancho da pandemia e essa possibilidade de segunda onda, e não se sabe ao certo quando é que volta a público, que é possível o próximo presidente do Inter tentar trabalhar com um orçamento que evite aumentar esse déficit que o senhor comentou que quer pelo menos reduzir ou tentar zerar, mas é possível pelo menos projetar as receitas do ano sem projetar já um prejuízo quando se pensa o orçamento para o ano seguinte? A ideia é exatamente essa, que se tenha um orçamento que sirva como um instrumento de gestão, né? Só se pense em orçar aquilo que tem a real possibilidade de receita. E nós temos então de o senhor trabalhar... está tirando aquela história de vamos chegar na semifinal de Copa do Brasil. Vamos chegar nas quartas de final da Libertadores. Que isso vamos aí ganhar tantos milhões. Receita. Tá? Tantos milhões vão entrar em venda de jogador. Isso aí Mas aí eu acho que isso aí é um... Mas é difícil? Como é que tu vai saber se o jogador vai valer 5, 10 ou 50 milhões? A pandemia mudou tudo. Essa é uma questão também que é uma política que deve ser uma diretriz que deve existir. A estruturação do futebol do Inter foi feita, ela já existe, ela é profissionalizada, toda ela, né? Se houver tempo, eu faço questão de falar sobre ela. A base, assim como o profissional, tem uma estrutura profissional com executivos em todas as áreas. E ao contrário do que se tenta passar por aí, isso era uma coisa do passado de pelo menos 3, 4 anos para trás. De lá para cá, a base é extremamente organizada. E há executivos altamente qualificados, dentre os melhores do país, atuando em todas as posições executivas da base no nosso clube. Então, ao contrário do que acontecia até alguns anos atrás, hoje os meninos, eles querem vir para o Internacional. Por quê? Porque eles olham e enxergam os dirigentes que estão lá, os executivos, eles são conhecidos. Veio gente que era dirigente executivo da Seleção Olímpica, que é campeão olímpico, dirigentes que atuavam nas seleções da CBF. Quer dizer, o Internacional foi buscar gente top, assim, dentre os melhores, ou o melhor até, na sua área de atuação. E isso, de alguma forma, já vem apresentando alguns resultados. Nós, no âmbito regional, nós temos tido uma vantagem assim sobre qualquer outro clube que se pensar, estupendo.
Em termos de competição, nós temos ganho praticamente em todas as categorias, uma maioria dos títulos. Inclusive, no plano nacional, nós começamos a ter alguma projeção, tanto que ganhamos a Copinha, que fazia 22 anos que não ganhávamos. No elenco principal, se observarem mais recentemente agora, estão aportando praticamente a cada semana novos jogadores oriundos de onde? Da base, ou que foram captados pela base, pelo sistema de captação da base, que tem profissionais executivos, além, claro, do comando político, mas executivos especializados, que perscrutam aonde estão esses talentos e apontam, olha, lá tem um Maurício, que é um atleta que vale a pena olhar e tentar trazer. E assim vai. Então, nós observamos que hoje essa realidade já acontece. No grupo principal estão vários jogadores vindo da base. E não só isso, porque, e essa é uma questão fundamental, a base forma. Agora, quem oportuniza é o profissional. Se o profissional não coloca o jogador em campo, a jogar na equipe principal, ele não passa de um talento promissor. E fica nisso e ele acaba desaparecendo, ou vai embora do clube. E aí o senhor vai forçar para que essa situação seja executada? Esse é um dos caminhos que se tem, é por isso que há necessidade de um planejamento de futebol a médio e longo prazo. E esse planejamento foi feito. E tinha como uma das molas mestras o senhor Eduardo Cudê, que veio para cá não para ficar durante uma temporada, mas pelo menos 2, ou quem sabe mais até. Um executivo de futebol, que está aí, que é considerado um dos melhores executivos, se não o melhor executivo de futebol do país. Né? Todos os clubes brasileiros gostariam de ter... Ganhando a eleição, o senhor fica com o Rodrigo Caetano. Isso a ver, né? Não sei nem se ele vai prorrogar, porque o contrato dele vence em dezembro, né? Nosso pedido é que a atual gestão se esforce o máximo possível, pelo menos para prorrogar o contrato até o final das competições, com o que nós teremos tempo de, nesses 2 meses, até conhecer e nos entendermos para ver se ele se adequa e nós também compreendemos qual o seu entendimento a respeito de como trabalhar no futebol. Como dizia, esse projeto de futebol, ele vem acontecendo e vem gerando frutos. E um clube de futebol, pelo menos a maioria dos clubes brasileiros, talvez só um que não necessite disso, ele precisa formar jogadores não só para formar o seu elenco principal e ter uma equipe competitiva, como até, de vez em quando, efetuar um negócio. Todos para... precisam. Talvez o Flamengo não precise disso, talvez. De formar? Não, de não vender. Porque nós precisamos formar e fazer com que eles tenham condições e sejam aproveitados na equipe principal. O Flamengo é o que mais vende. Até porque consegue ganhar preço, né, nos jogadores, isso facilita. Então, vê que as coisas combinam, né? Vinícius Júnior, o Renier. Por aí vai. Esse projeto ele tem que ter começo, meio e fim. E a gente tem que ser muito claro, não pode... então não vão vender jogadores. Tem que vender. Eventualmente tem que vender algum jogador. Por quê? E o que vai se contratar? Se contrata pontualmente para aquelas posições em que se tem deficiência e já se está vendo que da base não está surgindo nenhum elemento assim que a gente vislumbre e venha suprir essa deficiência que tem. Aí tem que se contratar pontualmente. Doutor, do contrário, não tem necessidade. Eu uso uma expressão que é o contratadorismo, que o Internacional, nos últimos anos, contratou sei lá quantos jogadores, né? O senhor não acha que é uma demasia que se faz? Comenta-se que teriam sido contratados num período X, aí 50 e poucos jogadores, eu não sei. Eu só sei que foram contratados aí num período recente, aí não vamos jogar pedra no telhado de quem quer que seja, mas foram contratados uma série de jogadores que agora quem contratou até critica como se ele não tivesse nada a ver com isso, né? Mas, na verdade, vieram... O senhor está falando do Alessandro Barcelos. Um bom entendedor, a meia palavra basta. Então, realmente, houve período até anterior em que, por exemplo, com um treinador, e isso a direção daí... por isso que é importante haver uma pacificação e realmente que todos estejam unidos apoiando quem está na gestão, esteja junto para que se possa fazer isso. Quando um treinador pede, por exemplo, a contratação de um Trellis ou no Natanael,
e bate o pé que quer porque o cara é bom e vem e vai resolver, quando o CAPA, que é o centro que faz essa avaliação, diz não traz porque, pelo que nós levantamos aqui, ele não vai resolver e não serve para nós. Pode resolver em outro clube, mas para nós aqui não tem o perfil adequado. E mesmo assim veio porque o treinador bateu o pé e queria que trouxesse. Nós temos de ter a força política e o respaldo, né, da própria torcida, no sentido de, se nós profissionalizamos o clube, temos esses centros, né, que avaliam performance e perscrutam jogadores capazes de vir para cá e agregar valor, e isso é profissionalização. Ou nós acreditamos nisso ou não acreditamos, né? Porque de nada adianta ter toda uma estrutura, nós temos uma estrutura fantástica, com profissionais de primeira linha em todas as áreas. Agora, nós acabamos eventualmente cedendo à pressão de treinador para contratar alguns que, sabidamente, pelo que esses centros avaliaram, não dariam certo, como não deram efetivamente. Né? E esses gringos que vieram por último? O Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. Quem trouxe? Aí já é pós-Alessandro. É muito difícil, né, para um candidato a presidente ficar opinando assim, sobre um outro jogador que está aqui no nosso elenco ainda agora. Né? Eu até citei 2 exemplos porque não estão aqui agora, do contrário, nem o faria. Pior que eu estou fazendo uma injustiça. Injustiça não, uma colocação errada. Foi o Alessandro que contratou. Junto o Natanael é que não foi, né? O Natanael Treires foi com o Roberto Foi Melo. antes. Natanael foi insistência do treinador Odair. O Odair? E o Treires. Foi pedido e insistência. Contrário a todo o aparato científico que se tem de avaliar se era o caso ou não. Eu tinha para mim que o Alessandro não tinha anunciado os 2 gringos, o Abel Hernandes e o... não, eu confesso que eu não... E o Leandro Fernandes. Não, mas foi ele. Sim. Não, esses dois sim. Sim, com certeza. Sim. Mas não, também, isso é outra coisa. Nem sempre, nestas avaliações que são científicas, elas têm 100% de probabilidade de acerto. Também elas, às vezes vem um jogador que tem todo o perfil e ele aqui, por alguma razão, até de ordem pessoal, a experiência de vocês deve mostrar, sim, N exemplos, em que o jogador não se adapta aqui. E ele sai... Dali 2, 3 meses está num outro clube do mesmo nível, num grande clube, e lá ele estoura. Nós temos um exemplo aí do Grêmio, né? O Grêmio trocou o Everton, que veio de São Paulo com muito mais cartaz do que o Luciano foi para lá. O Everton não consegue jogar aqui, já virou 3º, 4º reserva, daqui a pouco vai ser até dispensado. O Luciano lá está muito bem. E o Luciano bem. Faz gol todos os jogos, e de tudo que é jeito. Outro exemplo, o Marinho. Marinho, que passou por Internacional, claro, muito jovem ainda, né? Passou depois pelo Grêmio e... Mas aí vê essa história que o senhor está falando do Marinho muito jovem. Nesse mesmo programa aqui, Cadeira Cativa, o Roger, lateral esquerdo, lá quando ainda era no centro, lá na General Câmara, não, ali era... Voluntários. Não era Voluntários, era Coronel Vicente. Coronel Vicente, mas com perto das Voluntários. Nós tínhamos nossos estúdios ali. E o Roger me deu uma entrevista e disse o seguinte: esse Marinho que o Inter contratou do Fluminense me enchia o saco nos treinos lá no Fluminense. O Inter fez uma baita contratação. Vê que às vezes alguns jogadores se perdem. Não, e não se, por alguma razão, não se adaptam bem naquele momento. Às vezes é momento pessoal, às vezes é o ambiente. E ele sai ali fora num outro clube e ele estoura, né? Vai muito bem. Isso acontece. Então, por mais cuidados que se tenha, por mais aparato científico que se tenha, e o Internacional tem essa estrutura, ela está funcionando, ainda assim se cometem equívocos. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Guinter Spodis, já sabe que ele pode nos acompanhar ao vivo todos os dias no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch, também no Facebook da Ubra TV, no nosso canal no YouTube, cadeiracativa.com.br, no canal do YouTube da Ubra TV, no canal 513 também da Vivo TV, que se agregou ao 19 da TVN, 21 da NET, 48.1 TV aberta, e também o 182 do Sistema Tubarão,
na região especialmente carbonífera, mas abrangendo 80 cidades, que é em HD também. Aliás, nós estamos transmitindo já com a qualidade espetacular do HD. Pois é, Cadeira Cativa está aí, ó, passando aí no YouTube, cadeiracativa.com.br, e no Facebook, está aí também, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Mas agora eu quero falar de outra coisa que funciona e funciona bem. Meu amigo, final de ano está chegando e você só reclamando porque está sempre triste, desanimado, para aproveitar aqueles momentos íntimos tão importantes, você precisa, meu amigo, do Ativo Ultra. Hoje mesmo. Maurício Freitas, por exemplo, é consumidor. Está sempre estressado, viaja para cá, viaja para lá, e pifa carro, faz 500 atividades. Se não fosse o Ativo, estava morto. Está mais do que na hora de transformar a sua vida sexual. Você precisa colocar mais energia, mais disposição e prazer. Prazer entre quatro paredes. Na hora H não pode falhar. Cochilou, como diz Haroldo Souza, cachimbo cai. Ativo Ultra é um estimulante sexual 100% natural que vai proporcionar tudo isso e muito mais. Tem ativo masculino e ativo feminino e tem mimos. E tem a possibilidade de pagar em muitas prestações. Faça o teste, comprove a eficiência do ativo. Ligue agora ou mande um WhatsApp 0800 003 1500. Condições de pagamento imperdíveis. Saldão Black Friday está acontecendo na Central neste momento, com descontos de até 15% nos pacotes promocionais. O preço já estava legal, se aumentou para mais 15% de desconto. E ainda um presentaço na compra. O Ativo já é um presentaço, você vai voltar a ser feliz, vai voltar a fazer amor. Lembrando também que a entrega é sigilosa, gratuita para todo o estado. 0800 003 1500. Quer disposição, quer vigor, é só com o Ativo Ultra. 0800 003 1500. Ativo Ultra. O nome já diz tudo. É ultra importante fazer amor, senão o cara fica azedo. Lucas Bolzan está me perguntando aqui se tem desconto para quem participa do programa. Tem sempre, Sim, né? O Lucas Bolzan já está a perigo também, né? Ele vai de um fórum para o outro, para o escritório e tal. Né? Mais o futebol, o Grêmio andava mal, agora anda bem. Agora está bem. Então, já dá mais uma ativada, pronto. É isso aí. Vai resolver teu problema, viu, Lucas Bolzan? O meu problema ele tem que resolver. Está pensando em abrir a sua empresa, empreender e ser a sua própria fonte de renda? Venha nos conhecer, daremos todas as informações necessárias e, o mais importante, encaminhamentos para transformar o seu sonho em realidade. Óbvio, somos um escritório de contabilidade. E aí vai um detalhe importante, instalado no Menino Deus desde 1980, só o que é bom dura muito. Eu sou cliente lá há mais de 30 anos. Tem sede própria, fixa, permanente, quer dizer, bate ali na porta, tá ali todo mundo, aquela turma competente com a direção da doutora Rosa, lhe dando suporte tanto para empresas como para pessoas físicas. E ainda na contratação dos seus empregados domésticos. Tem que andar na linha, tem que andar na linha. Hoje em dia não tem mais esse negócio. Todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo. É só clicar aqui, já compara os dados e sabe como é que é. Atua em todas as áreas da contabilidade, também com assessoria jurídica, com todo o suporte que possa ser necessário a todas as dúvidas e necessidades. Os clientes lá da Fornari encontram a responsabilidade de quem labora há muitos e muitos anos no ramo, sem nunca se descuidar ou gerar insegurança para todos os servidores ou todos os serviços prestados. Então, precisou, está aí, organize a sua vida lá com a doutora Rosa e mais todos os funcionários competentes da Fornari. Mediar Brasil, mediação e arbitragem, a solução para conflitos e controvérsias com acordo entre as partes. Você, corretor, advogado, engenheiro, administrador, jornalista, também pode exercer esse papel de mediação. Antes de ir para a justiça, para acertar tudo bonitinho. Pessoas de bem aproximando pessoas de bem. Conheça o curso de capacitação
de mediação e arbitragem, mediarbrasil.org. Inscreva-se para a próxima turma. Mais informações, envie um WhatsApp agora, 99737-3735. Já fala com o Helder, olha, quero fazer o curso. Vai arrumar mais uma feição aí, e bem legal, né? Bem nobre. Exclusiva, vem aí loja nova, hein? Pisos laminados, vendas e instalações, mão de obra própria, em até 10 vezes no cartão. Conheça as novidades em exclusivars.com, na Avenida Sertório, 6935. O telefone está aí na tela, 991320722. Liga para lá, diz que nós falamos aqui que bate qualquer oferta da concorrência. Facilita a sua reforma e você pode contar sempre com Exclusivo. Bate qualquer oferta da concorrência. Isso aí é maravilhoso. Então, Exclusiva está esperando lá a sua visita na Sertório 6935. O Ricardo e toda a turma lá esperando para cobrir a oferta da concorrência. Faz uma pesquisa antes e, por último, vai lá e bate o martelo. Tedox, linha de mais de 60 itens. Vernizes, tintas acrílicas, impermeabilizantes. Tedox proporciona mais qualidade à sua obra. Exija produtos Tedox, a tinta dos gaúchos. Saiba mais em tedox.com.br ou ligue 3490 4475. Tedox, larga tradição, competência, né? Está com a fábrica em Glorinha agora e vai fazer uma maior ainda em Alvorada. Espere para ver. Breve também tem novidades com a marca característica consagrada da Tedox. Um grande abraço ao João Eduardo. Final de semana ainda tomamos uns Beer Nights lá na praia, né? O homem trabalha o tempo inteiro, né? Vai para cá, vem para lá. É o sucesso, né? É isso aí. Já voltamos. Faltando 7:08. Doutor Guinter Spode, o que o senhor acha que dá para conseguir ainda no Campeonato Brasileiro? O que o senhor manda dizer para os mais céticos que dizem, olha, eu quero chegar logo aos 45 pontos? O senhor também está tão assustado assim? Negativo. Acho que nós estamos vivíssimos na competição. Nós tivemos agora uma estabilidade em decorrência dessa circunstância de troca de treinador, o que é natural, né, acontecer. Natural não deveria, mas aconteceu, né? Nós perdemos nosso treinador que, no meu entender, ele recém estava começando a implantar uma filosofia de jogo que os atletas estão começando a entender, né? Porque nós tivemos parado muito tempo, né? As coisas estavam andando bem antes da pandemia e parou por todo esse tempo e agora estamos se alinhando, né? Aconteceram alguns resultados resultados não, na verdade a equipe não jogou bem algumas partidas e o resultado também não vem daí, mas o trabalho estava feito, os jogadores estavam habituados com a maneira dele trabalhar e as ideias que ele tinha sobre futebol, e isso agora sofreu uma ruptura, né? Até que o elenco se habitue à nova orientação do treinador que veio também numa circunstância que só mesmo alguém como o Abel, que é colorado e tem toda essa ligação com o clube, aceitaria, né? Porque por um período tão curto assim, realmente
não era fácil encontrar rapidamente um profissional desse gabarito que aceitasse essa missão. Sabe que eu tenho feito a defesa do Abel e estou me incomodando por causa disso. Hoje a juventude, a primeira coisa que faz é tentar desdenhar do que o cara construiu com muita dificuldade. O Abel, a primeira vez que veio para o Internacional foi em 88, oriundo do Santa Cruz de Recife, até era setorista, fez uma boa amizade com o Abelão. Logo em seguida, o Abel já foi vice-campeão brasileiro com o Bahia, com uma metodologia ultramoderna, é claro. Para a época, né? Se foram 32 anos, então hoje o Abel tinha 36 na época, tem 68 hoje, fica fácil de fazer o cálculo. Depois, foi vice da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, foi terceiro colocado na Libertadores, naquela tragédia do Olímpia aqui. Né? Saiu do Internacional, tal, 91 voltou, 95 voltou, até que se consagrou em 2006, ganhando Libertadores, ganhando Mundial, com conquistas importantes como aquele 8-1 contra o Juventude, que era uma toca na vida do Internacional, e ali o Inter rasgou a toca, metendo 8-1 numa decisão, depois meteu 7-0 também, e ganhou o Grenal do século, que muitos esquecem, em cima de um dos maiores ídolos da história do Internacional, que treinava o Grêmio, Rubens Francisco Minelli. Então, não é pouca a história do Abel, ganhou gauchões e tudo mais. Só que ninguém vive de passado, como o torcedor diz aí e tudo mais. Mas eu compreendo que 4 jogos não dá para julgar ninguém. Veja o Rogério Ceni. O Rogério Ceni ficou fora de uma Copa do Brasil que se encaminhava para ganhar o Flamengo, até com naturalidade, pelo investimento que faz. Quando o Renato Portaluppi, que agora não vai pegar o Flamengo, dizia que queria os 200 milhões que o Flamengo tinha para poder ser cobrado, pois hoje ele está à frente do Flamengo, chegando numa semifinal, e o Flamengo não. Só que eu acho que há uma falta de respeito com o Abel. Se ele vai render ou não, não sei. Se ele está defasado ou não. Ele se deu mal no Cruzeiro, mas poucas partidas. O Vasco da Gama, nem Jesus Cristo salva. Né? Já trocou de técnico de novo, agora veio o Sapinto aí, né? Trocou de novo? Trocou, saiu o Ramon, né? E entrou o Sapinto. Sim, já faz algum tempo. Sim. E entrou o Sapinto. No Flamengo, eu discordo um pouquinho de que ele tenha ido tão mal. Ele ganhou aquela Copa Mickey, ganhou a Copa Guanabara, ganhou o Campeonato Carioca, deixou o Flamengo classificado na Copa do Brasil, deixou o Flamengo classificado na Libertadores da América, num jogo lá contra o Peñarol, e até o próprio gringo aí, o português, teve dificuldades na arrancada, quase que fica no cavaco ali com o Emelec. O Jorge Jesus. Jorge Jesus, como perdeu a classificação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tá? Então, e já está sendo criticado lá em Portugal. Já está sendo criticado em Portugal. Então, vejam que a coisa não é tão simples assim. O senhor mesmo disse, o Cudê, agora que estava passando um pouco das suas ideias. Foi bem naquele Grenal, lá no início do ano. Dá para pincelar 6 ou 7 jogos, onde ele... Né? E uma coisa positiva, que ele ganhou 4 jogos fora de casa. Né? O Internacional sempre teve muitas dificuldades. O Abelão ganhou, o único jogo que ganhou foi fora de casa, ganhou do América, lá, duras penas, mas ganhou. E não levou, né? Eu tenho fé que a gente ainda retome, né? Eu torço muito pelo Abel, eu acho que afora ele ter um currículo assim invejável, especialmente conosco aqui, né? Ele é um caráter excepcional, uma pessoa humana espetacular. Eu tive a oportunidade, de alguma forma, naquela passagem ali em que nós resultamos campeões da América e Mundial, de acompanhar em viagens, estar eventualmente no vestiário, que eu estava muito próximo dos presidentes da época, né? E sempre me impressionou muito a maneira dele ser como gente, né? Então, ele é um profissional que realmente... E veio agora, alguém comentou, o D'Alessandro hoje que ele podia ficar em casa de pantufa. Ele podia ter ficado... realmente é um espírito de desprendimento, de generosidade com o clube que tem essa ligação com ele, que ele se diz colorado, num momento realmente que ele podia ter ficado sossegado no canto dele lá. Não, ele veio enfrentar a situação com coragem. Eu entendo que ele, só um pouquinho mais de tempo, ele coloca as coisas no lugar. Eu já gostei muito do desenho e de como o time andou no último jogo. Com uma pena que nós cometemos de novo alguns erros fatais, assim. Nós tomamos dois gols assim que não podia ter tomado. Mas qual é o seu goleiro?
A essas alturas é difícil ver. Mas penso que não dá para culpar este ou aquele jogador. São momentos de desatenção, talvez até em decorrência dessas questões que afetam psicologicamente o grupo. Essa troca repentina de treinador, um treinador que estava aqui e com um projeto, participando de um projeto, foi todo montado e do qual ele participou. Ele é um dos artífices de um projeto de futebol que era para seguir até o final do ano que vem. E agora tudo muda e vem um treinador que, e sabidamente, tem uma concepção de jogo totalmente diferente. Isso só não vê quem não quer. O Abel pensa o futebol de forma diferente que o Kudê e vai tentar colocar em campo a maneira como ele sempre jogou e acha que é a melhor maneira de se jogar futebol. Então, até que o grupo se adeque a essa nova mentalidade de jogar, não vai ser fácil, né? Vai demorar um pouquinho, infelizmente. Mas eu acho que agora ele volta num esquema parecido com o Kudê já contra o Boca. Eu acho que ele vai colocar dois atacantes. Essa sempre foi uma das características do Abel, né? De alterar a maneira de jogar, às vezes até no decorrer de uma partida. Eu lembro muito bem disso, né? Sim. Aí diziam, não, mas isso é a cabeça do Fernandão que fazia. Não, ele tinha alguém dentro do campo para quem ele passava, mas ele mudava a maneira da equipe jogar durante um jogo. Mas esse que dizia que é o Fernandão... Isso é uma qualidade dele, né? Isso é quem não gosta do Abel, é a tentativa de desmistificar, né? E aí, quando ele falou que naquele jogo contra o Barcelona, a bola sempre passava pelo Thiago Motta, né, que era o meio-campista pensador do Barcelona e tal, que tinha que se neutralizar isso. E os jogadores pediram para conversar com ele um dia antes e deram outras sugestões, além dessa, que vinham do treino e tal. E outra, o objetivo era ser campeão do mundo, né? Não dá para ficar com tititi, né? Não, quer ouvir o Fernandão, o Yarley, o Alex, que são jogadores inteligentes, não vai ouvir? Só se for anta, né? Essa é outra característica positiva que eu vejo. Isso que o senhor salientou de ter esse relacionamento bom e de ouvir, né? O Kudê, não sei se ouvia. Eu sei que ele tem algumas coisinhas. Eu agora não escondo mais nada. Aliás, nunca escondi, né? Eu sou um livro aberto, mas se eu descobrir, eu vou passando. Ele tinha no apartamento dele lá, no que chamam de Jardim Europa, que na verdade é ali perto da Vila Ipiranga, que é o Paço da Areia. Mas ali se concebeu que é o Jardim Europa, que é um lugar bonito e tal. Bom, o preço do condomínio lá é de Europa mesmo. Mas o Kudê, ele tinha ali uma parrija que ele queria da casa de lata e tomou-lhe 2 ou 3 multas ali pela fumaceira que ele fez na cobertura ali no edifício. E a outra situação, aí se estressou lá, porque queria fazer a parrija dele, alugou uma casa lá no Terraville. Por isso que é surpreendente a situação dele mudar de uma hora para outra e ir para a Europa. Tem alguma coisa que ainda vai surgir aí que eu não sei. E um dia antes dele jogar contra o Coritiba aqui, chegaram parentes e tal para confraternizar lá no Terraville. E ele estava ambientado, chegou a dizer numa entrevista que iria ficar muitos anos morando por aqui e tal. E ele é dono de uma cervejaria também na Argentina. E diz que quer implantar aqui em parceria com o Internacional, mas eu acho que esse projeto morreu. Morreu. Acho que ele vai implantar lá em Vigo. Ou em Pindamonhangaba, alguma coisa assim, né? Aliás, em Vigo ele não conseguiu trabalhar, né? Ele não tinha autorização ainda, acho que vai conseguir. Os argentinos conseguem trabalhar na Europa com naturalidade, mas ele vai ter que se habilitar. E, por enquanto, lanterna do campeonato está indo para a segundona. Acho que é um profissional, que as questões da vida pessoal não mas ele demonstrou ser um profissional competente, né? Estava demonstrando, né, qualidades, né? E fazia parte de um projeto realmente que ele ajudou a construir. Então foi lamentável que isso tenha ocorrido, mas é vida que segue, né? Agora é apostar que as coisas deem certo e que o Abel realmente se ilumine, né? Com toda essa vontade que ele veio para cá de reviver bons momentos. Eu tenho muita expectativa nisso e acredito que a gente ainda pode chegar em alguma coisa interessante. Porque não é possível que tantas coisas ruins aconteçam e não param de acontecer, pois o Abel está com Covid. Quantos jogadores com lesão grave que nós temos que não vão voltar mais nessa temporada? Começou pelo Guerreiro, Saravia. O Saravia estava sendo o melhor jogador da equipe, era um espetáculo esse rapaz. O Bosquilha.
Agora o Patrick homem mal também. chega aqui, o Patrick. É tanta coisa. Né? Quem sabe lá na frente vai acontecer alguma coisa boa, finalmente, porque não é possível que dê tudo sempre errado. Né? E outra, a sequência de jogos do Internacional é muito ruim. Né? Vai ter que ter um desempenho acima da média logo, para superar Esse Boca, confronto de quarta-feira, Atlético a Mineiro camiseta, o time a gente sabe que está com dificuldades. Lá perdeu também, as últimas duas em casa, né? Mas a camiseta pesa. Mas eles também estão meio atrapalhados lá, já vem com 5 marcadores, né? É o que se especula. Eu não acredito. 5 jogadores Confesso que não atrás. acredito. Daqui a pouco é o esquema Cudê, né? 4 atrás, mais um ali que... Uma linha de 5 dos argentinos em um jogo de mata-mata não é novidade Não, também, né? para liberar bem os laterais, para liberar os articuladores. E para segurar o resultado para o jogo de volta para definir em casa também. Apesar que os argentinos apostam sempre no primeiro jogo. Quando jogam em casa, normalmente, né? Não. Eles não têm esse problema, segundo eles, né? Eu acho melhor decidir em casa sempre. Quando tem torcida agora... Agora é só alto-falante, né, por enquanto. Doutor Ginter, o senhor falou algumas questões de futebol e eu queria saber 2 questões específicas do senhor. A primeira delas, o senhor falou em projeto a médio e longo prazo, que o projeto era com o Cudê, que tinha um estilo de jogo que estava implementando e o Abel tem um estilo diferente. O projeto do seu conselho de gestão é um projeto com uma sistemática de jogo mais próxima da do Cudê, mais próxima da do Abel? Qual que é o modo de jogar que mais lhe agrada? E o senhor acredita que nessa eleição vai acontecer o que historicamente, não só no Inter, mas em todos os clubes acontece de se candidato X ganhar, tal jogador vai vir, ou tem um jogador do cofre, como já teve no Grêmio. O senhor acredita que essas negociações vão passar também pela eleição ou por ser uma eleição em meio à temporada isso não vai acontecer tanto? Não, nessa eleição, pelo menos da minha parte, da parte da nossa chapa, não existe essa carta na manga e não está sendo colocada. Inclusive, tem um detalhe, eu sequer tenho adiantado, e não só não tenho adiantado, como não tenho compromisso com nenhum vice-presidente, nenhuma área. Porque se eu estou com o discurso, com a mensagem de pacificação, de chamada para a inclusão, para vir para dentro do clube, para efetivamente trabalhar pelo clube, participando efetivamente, eu não posso ter os pontos-chave, né, da gestão já comprometidos. O senhor porque do contrário chamar para o futebol alguém de outra chapa, por exemplo? Tudo é conversável, porque nós precisamos realmente nos abraçar em torno do clube. Quanto à ideia de jogo, que eu penso a respeito, futebol propositivo, não gosto, aliás, eu acho que o Internacional até hoje ainda de alguma forma, os jogadores pelo tempo que ficaram sendo treinados pelo Odair, que é um excelente treinador, mas por estar iniciando a carreira, ele tinha uma maneira de jogar muito cuidadosa, digamos assim, em que procurava se proteger e tentava fazer alguma coisa quando desse. Isso ficou tão impregnado, foram 2 anos e pouco, né, martelando essa tecla, com essa ideia de jogo, então, que eu ainda vejo em alguns momentos da partida o nosso elenco assimilou aquilo de tal forma que o pai não consegue se desprender dessa ideia de jogar futebol, mesmo com o Cudê, em que a marcação era alta lá em cima, mas o sistema defensivo não subia junto, não participava, o que seria o ideal para encurtar o campo, né, deixar o espaço de campo para o adversário pequeno e aí não ter espaço para manobra, e aí essa pressão lá bem alta funcionaria melhor. E isso ainda, de alguma forma, parece que ainda está enraizado. Agora, eu não gosto de futebol que não seja propositivo. O modelo, assim ou assado, bom, aí depende de profissional que nós vamos trazer. Agora, a ideia tem que ser de planejamento não a tiro curto. E aí, se o treinador que está aí agora pode continuar ou não, vai depender do desempenho dele e da ideia que ele venha a ter conversando com quem vai assumir a gestão. O Abelão fez... Isso é possível, plenamente possível, por que não? Prova que os caras dizem, é mercenário, veio aqui para ganhar mais 1 milhão, 2 milhões. O Abelão fez um contrato com o Internacional e pouca gente divulga isso. Eu divulguei desde antes dele desembarcar, sem multa rescisória. Se sair amanhã, recebe os dias do mês. Não tem multa rescisória.
Esse é o Abel. Era para treinar o Internacional. Essa era Esse a vontade é o homem dele. Abel. Então, antes de dizer qualquer bobagem, ou colocar o Osmar Loss como interino e tal, tem que respeitar o cidadão Abel Carlos da Silva Braga. Outra coisa, mandar um abraço para o Rodrigo do Centro e também para o Cássio Amaral. O Cássio Amaral até me mandou um recado aqui dizendo o seguinte, que ele resolveu sair por cima com a certeza de que um dia vai voltar. E deixou um monte de viúva aí, né? Porque é impressionante a quantidade de viúvas que tem o Cudê. É uma coisa... Natural. Ele fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Não ganhou Grenal, não ganhou título, deixou o Internacional em terceiro no Brasileirão. Alguns insistem em dizer que ele deixou em primeiro. São Paulo com 3 jogos a menos. Assim como o Odair, fez um excelente trabalho. Mas era início de carreira, ele de repente chegou num teto em que ele precisava realmente tomar outros ares e está fazendo um trabalho, olha, porque o elenco que ele tem na mão... Mas também é o seguinte, né? Desclassificou na Copa do Brasil, desclassificou na Sul-Americana, perdeu o Campeonato Carioca, é que o Fluminense já está se contentando com menos, tá? Então, isso também os profissionais passam por essas etapas, né, na sua carreira. Degrau é degrau, né? Eu Mas gosto tudo indica que ele vai ser um excelente treinador. Né? E a amostra nossa aqui foi ótima. Né? Carne de qualidade e preço bom é no Shopping do Frango. Em Canoas, compre pelo WhatsApp que o Shopping do Frango entrega para você, somente para Canoas. Carne de frango, de gado, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367, aqui em Canoas. O telefone 989-13-9681. No Facebook, @Shopping do Frango Canoas. Shopping com 2 P's, do Frango Canoas, tudo junto. Nedel tá aqui, olha, que qualidade espetacular dessa bola. Bolas e chuteiras profissionais. Nedel já é a bola oficial da Federação Gaúcha e Paranaense de Futebol 7 e oficial da Federação Gaúcha de Beach Soccer. A Nedel tem toda a linha de bolas de voleibol, futebol de salão, campo e handball em todas as categorias, sempre primando pela qualidade, acabamento, design moderno. Os produtos da Nedel destinam-se a profissionais de todas as modalidades. Entre em contato pelo site bolasnedel.com.br para maiores informações e através do e-mail você poderá fazer seus pedidos e consultar lançamentos. Nedel, bolas e chuteiras profissionais, produtos elaborados por mãos brasileiras. O telefone está aí, 3637-2091, na cidade de Feliz. Consórcio Imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio. Adriano Scaloni é o rei do consórcio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito, você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Ademilar, certeza de garantia no presente e no futuro. Ademilar. Alho Pan. Pão quem entende é gaúcho, né? Esse pão que vem de fora, aí tô fora. Com perdão da redundância. Pão de alho é Alho Pan. Tradicional pão de alho do Rio Grande do Sul. Mais de 10 anos no mercado. O melhor sabor, alho natural, picadinho na hora ali, requeijão de primeira, queijo parmesão. O pão de alho entregue no mesmo dia ou poucos dias antes, não vem por navio nem por avião, né? 3557-5376. 3557-5376, Alho Pan. Já voltamos.
8 horas 13 minutos. A temperatura, eu ia dizer, está marcando aqui, mas nunca é tão precisa assim, mas é uns 25, 26 graus, né? Tá mais agradável, né? Hoje de tarde estava muito 22, quente. 22. Vamos ouvir da Alessandro um pouquinho? Bora. A ti, torcedor colorado, sempre falei com o coração. Agora não poderia ser diferente. Afinal, a ti devo tudo. Foi tu que há 12 anos me recebeu de braços abertos em Porto Alegre. Foi tu que desde 30 de agosto de 2008 me mostrou que é o Inter, que me fez entender o peso da camisa vermelha, sua história, sua importância. Foi junto contigo que conquistei o que conquistei e que me tornei o que eu sou. O que alcançamos juntos deve ser preservado. E por respeito a ti e por tudo que vivemos, preciso te dizer de peito aberto. O tempo passa, as coisas mudam e o ciclo se fecha. O meu, longo, inesquecível, vitorioso, está chegando ao final. Entender isso foi o que me fez decidir, pensando no melhor para mim e no melhor para o Inter. Uma decisão pessoal, amadurecida e exclusivamente minha. Em 2021 não estarei aqui. Seguirei minha vida profissional e o Inter o seu caminho. Tantos outros passaram, o Dale também passa. Mas o clube, maior que tudo e todos, permanece. Porque é gigante. Porque é o Inter. A ti, torcedor colorado, posso dizer que palavras não traduzem tudo o que precisa ser dito. Então deixo que o coração fale. Estaremos juntos para sempre. Muito obrigado. Andrés Nicolas de Alessandro, Porto Alegre, 23 de novembro de 2020. Bonito, né? Bonito. De ídolo para ídolo, né? Vamos ouvir um pouco do Renato Portaluppi falando sobre esse Guarani do Paraguai, que já eliminou 2 vezes, por exemplo, o Corinthians, e já foi adversário 2 vezes do próprio Grêmio na Taça Libertadores da América. As equipes Libertadores viram a página. É um jogo difícil, é uma partida de 180 minutos, é Libertadores, todo mundo sonha alto. O Guarani não chegou nas oitavas à toa, então ele tem todo o nosso respeito, independente do que vem acontecendo no campeonato deles. É um campeonato à parte, a Libertadores, então é o que eu falei, eles vão virar a chave, vão virar a página e vão se concentrar no jogo do Grêmio na próxima quinta-feira. E todo jogo, não é só na Libertadores, qualquer competição, é muito difícil. Hoje não tem mais bobo no futebol, não. Eu acho que é a maior prova disso, já deveriam saber disso, né? O América está aí, né? O América está aí. Tirou 2 gigantes do Campeonato Brasileiro. Então, é um time da Série B. Então, o Guarani tem todo o nosso respeito, a gente sabe que a gente vai encontrar dificuldades, mas eu estou tranquilo quanto a isso, porque eu sei que o meu grupo está muito bem. Muito bem, está aí o Renato, né, mostrando que conhece um pouco do Guarani, sua tradição, suas dificuldades. Não está tão bem no Campeonato do Paraguai, mas agora a tal de virar a chave. Temos ainda algum compromisso comercial aqui, Bruno? Hein? Temos ainda um... Então já voltamos com a última... o último bloco e a participação do Torguinter Sport. Juntos somos maiores, candidato da Chapa 1 à presidência do Internacional. Já voltamos.
8h19. Doutor Ginter responde, o voto dos indecisos e dos natos, como é que o senhor está buscando? Bem, nós já fizemos contato, evidentemente, com todos os conselheiros. Todos, né? O senhor falou com todos os conselheiros? Não, porque há alguns que são declaradamente já assim, definidos, né? A cantada é livre. Por exemplo, os candidatos todos, né? Só aí já são 20, né? Então vai reduzindo daqui e dali, tem ligações, parentesco, né? Sim, são então, 20 porque, só para entender, o Conselho de Gestão tem 5 vezes 4, 20. Então já diminui 20. Já né? dá 300. E assim vai, né? Então, realmente no Conselho, primeiro que os movimentos, por exemplo, o Movimento Povo do Clube tem uma bancada assim muito unida, né? Muito provavelmente todos vão votar no seu candidato, né? Talvez com uma outra defecção. E assim, cada movimento tem seu núcleo, né? Que é fechado, né? Então, em boa parte, a votação é como se chama votação de bancada, né? Votam no candidato indicado pelos movimentos que compõem aquela candidatura. Claro que não é uma coisa assim definitiva e os conselheiros têm toda a liberdade para definir, mas muitas definições levam isso em conta, exceto se o candidato seja muito ruim, né? E eu tenho a pretensão de não ser tão ruim assim, né? De ter algo a oferecer, né? Então, assim, a votação mais ou menos já começa com definições em percentual muito elevado. E esses chamados independentes, né, inatos, né, porque muitos natos também têm ligação com a sua origem, né? Todos esses presidentes, tanto do clube quanto do próprio Conselho Deliberativo, salvo raríssimas exceções, têm vinculação com os movimentos que hoje existem e têm candidatos. Então, o quadro é mais ou menos conhecido. O que houve foi uma flutuação em um percentual pequeno por alguma insatisfação na escolha dos candidatos, porque são 5 candidatos, né? Era, quem sabe, um nome que pensava que comporia a chapa e não compôs, ou que achava que um nome que deveria compor não seu, mas de alguém, e não foi satisfeito naquela indicação. E isso, então, deu uma reacomodação. E aí a gente já começa a não saber mais para que lado que foram esses indecisos, entre aspas. Na verdade, eu penso que a essas alturas não é mais indeciso, né? Todos já estão plenamente decididos, né? Só pátio, talvez não revelem, né? No pátio, que não é mais pátio, né? Porque se fosse pátio, o senhor poderia usufruir lá da presença do Luigi, do Fernando Carvalho e tal. O senhor acha que é páreo mais duro? Porque pela decepção de não haver títulos e tal? Isso pode pesar, efetivamente, né? Nós temos que ter um discurso, né, e proposta no sentido de convencer o eleitor de que nós temos proposta, né, temos alternativas que mostram que a melhor opção é a nossa. Né? O som da peça? Pesa. Pelo menos e é interessante que ele, apesar de várias vezes cogitados para concorrer, nunca quis. E agora quis. Porque também se somou a isso uma circunstância que até hoje não tinha ocorrido, pelo menos que se sabe, em que há vários ex-presidentes apoiando um candidato, né? E declaradamente e com toda a força. Então, penso, de repente, que uma pessoa como o Sonda, né, que tem uma vinculação com o clube, mas sempre preferiu ficar fora da Mas não é uma perda também, porque ele não poderá mais investir no clube? Ele pode se afastar do conselho, se quiser, né? Ele pode ser eleito e se entender que tem incompatibilidade, pode se afastar, né? Mas é até um nome que se pensa que possa ter uma contribuição muito importante do ponto de vista da experiência e do conhecimento pessoal que ele tem em negócios. Ele é um vitorioso. Exatamente. Então, é uma cabeça com a qual se conta não para um cargo direto, né, na gestão, mas alguém que possa nos auxiliar dando sugestões importantes ou compondo algum comitê ou algum conselho
que nos apoie e nos indique caminhos de como, por exemplo, achar uma solução que nos coloque numa situação mais confortável, no sentido de não haver uma preocupação do dia a dia com esse déficit que existe, que vem sendo empurrado com a barriga. Experiências que ele já né? teve na longa vida. Exatamente. Então, é uma pessoa que pode, assim como há vários outros colorados. É um cara muito simples. Ele é só um nome mais conhecido pelo fato de ser um mecenas do clube. Né? É um desprendimento, né, em relação ao clube fantástico, né? Tanto que abriu mão de um valor que tinha a receber do clube, né, contabilizado, né? Abriu mão, simplesmente doou para o clube, 25 milhões. É um mecenas, né? Diga, Maurício. Outras duas questões que são muito faladas nessa campanha, doutor Ginter, o CT de Guaíba, como que o seu conselho de gestão vê essa possibilidade e a necessidade ou não de trabalhar nesse CT, e as questões do entorno do Beira-Rio, em especial o Gigantinho, que já tem um acordo encaminhado, alguns do conselho reclamam que não passou pelo conselho, como é que o senhor vê isso? Não, em relação ao CT de Guaíba, todo um processo de regularização da área já foi feito, né? O imóvel agora está escriturado, é do Internacional. Todas as licenças ambientais, que são muito difíceis de serem obtidas, porque se trata de uma área que tem a frente toda para o Lago Guaíba, né? E que tem uma área de mangue, uma boa parte da área não pode ser utilizada porque é área de mangue, além de várias áreas na própria parte seca do... O senhor conhece assim, toda a estrutura do Internacional? Conheço. Tudo? Razoavelmente bem, todas as áreas. Há, por exemplo, áreas no entorno de cada figueira que existe no local que não pode ser utilizada com benfeitorias. Então, o projeto já foi concebido colocando os campos, por exemplo, aqui tem uma figueira e tem um campo aqui, tem outro aqui, para não mexer nessa figueira, porque um entorno de algumas de 30 metros, outras de 50 metros de raio não pode se fazer benfeitoria alguma. Em 15 segundos, o Gigantinho ainda vai tramitar, né? A licitação, vamos chamar assim, feita com o Gigantinho, que se habilitaram várias empresas, teve uma das propostas que foi entendida pelo Conselho de Gestão como a melhor, né? Ela já foi para o Conselho uma vez, passou por 2 comissões do Conselho, né? Essas 2 comissões emitiram um parecer, voltou para o Conselho de Gestão, que propôs que as empresas que ofereceram propostas melhorassem as suas propostas. Uma delas melhorou e assim está, e o Conselho de Gestão aprovou e está voltando para o Conselho Deliberativo aprovar. Até amanhã, quinta-feira, eleição, quinta-feira.